podemos entender quando na Bíblia, aqui em Romanos 1:24, diz assim: pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. É sobre isso que nós vamos falar nesta hora. Afinal, é Deus quem entrega o homem ao pecado? Então fique comigo até o final deste vídeo. Nós iremos falar sobre isso em nome de Jesus. Conforme a leitura que nós fizemos de Romanos 1:24, nós vemos aqui o homem entregue às paixões carnais, às paixões deste mundo. E isso foi permitido por Deus, mas a pergunta é: Deus entrega o homem ao pecado? Aqui, se nós formos ler os versículos anteriores a este, nós podemos ver que o homem deixou de adorar a Deus, deixou de reverenciar a Deus como Senhor, deixou de servir a Ele como antes servia. Amém? Deus aqui falando do povo dele. Amém? Falando aqui também de pessoas que conheciam a Deus. Não eram leigos, não eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, mas um povo que conhecia a Deus, mas ainda assim não o reverenciaram como Deus, não o honraram como Deus. Amém? Dando assim lugar para espíritos demoníacos agirem em sua vida. Ainda diz que mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais à criatura do que ao Criador. Então é essa disposição humana para se desviar de Deus leva o homem a se enveredar cada vez mais por um caminho pecaminoso, por um caminho onde os apetites carnais ficam mais acirrados. Amém? E falando aqui de apetites carnais, não só olhando pelo lado sexual, não. As coisas erradas todas que envolvem o ser humano, que rodeia o ser humano, amém? Que muitas vezes o atrai, o leva, ou tenta, né? Porque nós, como pessoas, somos dotados de vontades, de interesse por diversas coisas, e muitas dessas coisas, muitas vezes que são contrárias a tudo aquilo que a palavra de Deus preza. Amém? O homem tem uma natureza inclinada para o erro muito grande e que somente pela ação do Espírito Santo de Deus ele consegue se desvencilhar, consegue não se deixar contaminar, não se deixar ser seduzido por essas coisas. Amém? Mas quando aqui diz que Deus os entregou à concupiscência, nós podemos entender isso como, vamos colocar a figura de uma mãe. Vamos ver uma mãe que desde da sua gravidez, desde o nascimento do seu filho, ela criou ele totalmente sozinha, não teve nenhum tipo de assistência do pai. E se teve alguma participação, alguma vez de ver a criança, de participar um pouco da vida, foi muito raro. E ela batalhou, lutou para criar essa criança, dar tudo que fosse necessário, vê-lo crescer e se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra.
E até que chega um momento em que já um adolescente já tem poder de escolha, esse pai resolve querer a guarda dessa criança para si. Então ali começa uma batalha judicial pela vida daquela criança, pela posse daquela criança, amém? Então, essa mãe, diante do juiz, diante das testemunhas, das pessoas que acompanham este caso, ela tem todo o direito de ficar com aquela criança, ela já tem causa ganha, porque ela teve todo o cuidado, teve todo o trabalho, cercou aquela criança com amor, fez tudo para que ela se tornasse a pessoa que é, mas aquela mãe tem um princípio de que não quer que aquela criança fique com ela por obrigação, mas sim quer que aquela criança decida pelo amor com quem quer ficar. Aí aquela criança vai, no momento da decisão que o juiz pergunta, ela decide que quer ficar com o pai. E nada faz aquela criança mudar de ideia. Amém? Então aquela mãe, apesar de doer nela, apesar, do coração dela sangrar, ela entrega aquela criança para o pai. Porque ela não quer aquela criança obrigada. Amém? Assim é Deus conosco. Deus, Ele nos criou, nos gerou ali no ventre da nossa mãe, nos deu todas as condições de vida que nós temos até hoje. Mas chega um momento em que nós temos que tomar uma decisão de receber ao Senhor Jesus, de seguir ao Senhor Jesus, de ter uma vida com Deus. E Ele nos deu o livre-arbítrio, é uma decisão nossa, nós temos que querer estar com Ele, querer viver para Ele. E muitas vezes a escolha da maior parte é viver uma vida totalmente contrária à vida que Deus quer para eles. Amém? E Deus, pelo muito amor que tem por nós, que tem pela a criação dele, Ele então decide deixar, amém? Que aquela pessoa siga o que ela assim desejar de sua vida. Claro que Deus jamais desiste. Certamente uma mãe nunca desiste de seu filho. A palavra do Senhor mesmo diz, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamentou, Ele, contudo, jamais esqueceria de nós. Então Deus não esquece, Ele está sempre enviando a palavra dEle, sempre enviando o Espírito dEle para ali resgatar aquelas almas que dEle se afastaram, mas muitos não querem. Amém? Então, aqui, quando o homem ele deixa de adorar a Deus, de reconhecer Deus como Senhor e passa a ter ídolos em seu coração, aí Deus o entrega, mas esse entregar aqui é exatamente isso, deixar que a pessoa viva aquilo que está no coração dele. Deixar a pessoa fazer a sua própria escolha, viver segundo a inclinação do seu coração. Porque nós sabemos, é a palavra, uma das palavras mais faladas pelo povo de Deus, é o versículo que está em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Então Deus está sempre ali à porta, mas Ele jamais vai arrombar
ele jamais vai invadir, ele jamais vai forçar alguém a querer estar com ele. Então, quando diz que Deus entrega, porque Deus deixa a pessoa seguir. Amém? Mas ele está sempre pronto a receber aqueles que se reconhece pecador e volta e se arrepende e busca conserto com ele. Amém? A palavra de Deus diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Tem muitas pessoas que estão entregues aos seus desejos carnais, se aprofundando cada vez mais em vários tipos de imundícias, porque não tem resistido ao diabo, muito pelo contrário, tem se sujeitado ao diabo, tem se sujeitado à vontade do diabo e resistido a Deus, resistido à palavra, resistido àquilo que Deus pede para ela. Amém? Ouvir a palavra do Senhor, muitos têm ouvido, mas poucos têm dado crédito, porque não querem negar a si mesmo para servir e seguir ao Senhor Jesus. Então, que você que está assistindo este canal, que está assistindo esta mensagem nesta hora, possa resistir ao diabo, resistir às tentações que muitas vezes bate na porta do seu coração, que muitas vezes, por meio de palavras, por meio de coisas que são vistas, tentam te seduzir. Você possa resistir, dizer não a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E assim você vai ser um vencedor, uma vencedora para a glória do Senhor. Amém? Fique com essa pequena palavra no seu coração. Eu oro por você nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu oro por essa pessoa que está assistindo este canal nesta hora. Peço que o Senhor esteja enviando o teu poder, a tua unção, teu fogo, ó Deus, sobre essa vida, quebrando todas as maldições, todas as obras das trevas, ó Deus, que tem muitas vezes impedido, ó Pai, essa pessoa de se achegar a Ti, Pai, que toda a sedução da carne, ó Deus, toda a sedução do maligno, ó Deus, que tem levado essa pessoa, ó Pai, a se entregar a paixões carnais, a paixões mundanas, ó Deus. Oh, Pai, que esse mal caia por terra, seja destruído em nome de Jesus Cristo. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo, paraliso toda obra do mal, que em nome de Jesus Cristo, toda obra das trevas saia agora, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por cada vida que tem assistido este canal e peço que o Senhor esteja abençoando poderosamente a cada coração. Amém. Graças a Deus. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.